Graça e paz a todos. Eu vou deixar aqui uma palavra que os pastores estão fazendo sobre ressurreição e sobre a morte de Cristo. Principalmente nessa semana, né? Semana Santa, onde nós relembramos a morte de Jesus, mas também não podemos deixar de falar sobre a ressurreição de Cristo. E eu quero compartilhar rapidinho com você uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias, que está lá em Lucas 24, do 13 em diante. Eu não vou fazer toda a leitura, mas fala sobre os dois discípulos a caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia iam dois dele para a aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eu quero parar por aqui. Eu quero dizer para vocês que esses discípulos eram discípulos de Jesus, não eram conhecidos nem ouviram falar de Cristo. Eles eram discípulos de Jesus. E eles estavam entristecidos e estavam angustiados diante de tantas coisas, da morte de Cristo, da crucificação, da morte de cruz, que foi triste, foi dolorido, e também sobre o sumiço do corpo de Jesus. Então eles estavam sem saber o que pensar, e diante de tanta frustração, diante de tantas coisas, eles trocavam entre si essas palavras tristes. E eu quero trazer para nós os dias de hoje. Nós estamos falando tanto de tristeza, nós estamos num dia tão cinza, falando tanto de morte ultimamente, que esquecemos de ver Jesus ressuscitado. Os discípulos, eles estavam nesse temor também, estavam encinzentados, estavam angustiados, estavam de luto, como nós estamos de luto. E a palavra deles era só uma: morte, o que aconteceu, cadê Cristo, cadê Jesus nesse momento? E eles não perceberam que Jesus estava ao lado dele, que Jesus tinha ressuscitado, porque eles sabiam da promessa, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Haveria sim uma morte de cruz, haveria dor, haveria choro, haveria luto, mas eles esqueceram que também haveria vida depois de tudo isso. E eles esqueceram da presença de Jesus do lado deles. Eu quero dizer para mim e para você que para haver ressurreição tem que ter morte. Eu quero dizer também para você que o mesmo Cristo crucificado é o Cristo ressuscitado. Você perceba aí a presença de Cristo. Receba aí a presença de Jesus na sua vida. Seja sensível à presença do Espírito Santo. Ele está aí pertinho de você. Por isso, o tempo de chorar já passou. O tempo de lamúria já passou. Aceite o Jesus ressuscitado, o ressurreto, o que vive ainda no meio de nós, está pertinho de você. Ele vive. Acredite. Pregue isso. Vive a presença dele, porque a presença de Jesus traz alegria ao nosso coração. Que Jesus, não esqueça, Jesus foi morto sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, e com ele venceu a morte e nos trouxe alegria. Deus abençoe você.